10h34, nós já estamos de volta. O Rony não tem segmento agora, não tem, né? Daqui a pouco a gente fala da Calbi aqui maravilhosa, daqui a pouco a gente fala aqui do maravilhoso Calafate Tintas. Você já tem aí na sua televisãozinha, né, uma imagem mundialmente conhecida, professor Dr. Francisco Guimarães. E por que o professor está aqui? Mais uma vez, ele já esteve aqui falando do sensor da dengue, não é? A pulchilina, depois o professor me corrige se eu estiver errado, uma proteína originária de Abrus pulchellus teluiflorus, planta existente na flora brasileira, foi capaz de combater células infectadas com o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, após ter sido conjugada à ação de anticorpos usados especificamente na detecção do vírus. A conjugação dos anticorpos com a pulchilina e os estudos com as células infectadas com HIV foram executados pelo doutorando do grupo de ótica do Instituto de Física de São Carlos, Mohamed Sadrayan, em parceria com um laboratório específico para desenvolvimento de pesquisa com HIV no Health Science Center de Louisiana, na State University dos Estados Unidos. Professor Dr. Francisco, como diz o Roberto Carlos, que honra recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, cara. O senhor também? Tudo bem? Eu gostaria de dizer um bom dia também aos ouvintes da Clube. Os seus colegas, não é? Professor, quando essa notícia veio para a imprensa, nos causou um furor. Não adianta dizer que não. Porque nós leigos entendemos a possibilidade de um futuro da cura ou evitar que uma pessoa adquira esse danado desse vírus. O que o senhor tem a falar sobre isso? A esperança nossa e de todo mundo é que realmente a gente um dia encontre a cura da AIDS, né? Quer dizer, a gente consiga baixar o nível de infecção por vírus HIV a um nível zero, né? Assim, no corpo humano de uma pessoa. Mas ainda tem muito que ser feito, né? Assim, hoje existem drogas que conseguem matar ou manter o nível de vírus, da carga viral, que é de vírus no sangue, a um nível muito baixo. E são os coquetéis, né? Mas só que a carga viral, esses vírus não estão só no sangue, eles estão escondidos dentro das células, células que protegem o nosso organismo, de defesa. Soldadinhos, né? Os soldadinhos que e esses vírus infectam essas células. E essas drogas, né, esse coquetel, ele não consegue encontrar esse vírus dentro da célula, mas ele consegue baixar o vírus circulante no sangue e manter assim uma qualidade de vida, né, da pessoa assim, normal, né? Mas é importante que um dia a gente consiga baixar todos os vírus no corpo humano a zero. Em que nível, professor, dessa esperança que nós temos está a sua pesquisa? Então, a gente, com essa terapia, né, com essa imunoterapia, a gente consegue acessar as células infectadas pelo vírus. A gente consegue matar essas células. Você consegue chegar lá no ninho e matar os ovos. Uma célula estão escondidas. Assim, uma fração, né, uma parte desse vírus estão dentro da célula, dessas células de defesa do nosso organismo, e a gente está conseguindo matar essas células utilizando uma proteína dessa planta, que é a pupukilina, assim, uma planta nativa aqui do Brasil, né? E a gente consegue extrair essa proteína que é tóxica. Por exemplo, se eu comer a semente
dela, essa semente dessa planta, que é a puquelina, a gente pode vir até a óbito. Ela é venenosa. Mas a gente está usando isso a nosso favor. Cobra, né? Usando em favor, exatamente. É como, né, assim, consolo, né, o vidro, né? como uma vacina. A gente pega um pedaço de um vírus e coloca no nosso corpo, né? E o corpo reage a esse vírus, gera anticorpos de defesa que reage a esse vírus e mata esse vírus. Me ajuda, por favor, e perdoe a minha ignorância em ciências, que eu nunca fui bom disso na escola. O senhor falou em sangue e falou em células. Qual é a diferença? Então, o sangue tem inúmeras células, inclusive as células de defesa, que são transportadas, as boas, que são transportadas aos locais onde se precisa, onde tem uma infecção, por exemplo, elas são transportadas até esses locais onde elas atuam, né? E quando elas estão contaminadas, elas levam também mal, é isso? Assim, não, quando elas estão contaminadas, elas também são ativas, mas assim, elas carregam o vírus, e esse vírus num dia, esse vírus fica dentro da célula dormindo, quase que dormindo, ou latente. Um dia esse vírus sai, se reproduz dentro da célula, sai da célula, infecta novas células. E é um ciclo contínuo, assim, é um ciclo contínuo. O importante é que a gente está conseguindo, né, assim, essa imunotoxina, quer dizer, essa imunotoxina, o que a gente fez foi colocar essa proteína, a puquelina, ligar a um anticorpo que reconhece somente a célula infectada com HIV, certo? Então a gente tem um anticorpo, ele só vai ligar aquela célula e não vai matar, não vai entrar esse anticorpo levando essa proteína, não vai entrar em células saudáveis. Então ele preserva as células saudáveis, mas matando só as células que estão infectadas. Essa puquelina, ela é um presente, uma exclusividade brasileira, ou tem em outros lugares, como a África, planta, por exemplo, que os continentes se parecem, né? Temperatura, essas coisas todas? A planta, a gente pode encontrar essa planta na América Latina e também parte da África, assim, a parte oeste da África, na costa oeste da África, ela pode ser encontrada. E como e quando começou essa pesquisa? E como que vocês chegaram a... Então, ciência é muito de sorte, né? Assim, ciência a gente tem que ter um pouco de sorte. Muitas vezes a gente tem muito azar, assim. Encontraram a mágica? Não, assim, eu já trabalhava com uma colega, que é a Ana Paula Araújo, a professora Ana Paula Araújo, do Instituto de Física de São Carlos. A gente já trabalhava para entender como que essa proteína interage com as células, qualquer célula. Independente da célula de HIV. Internaliza, que entra dentro da célula e mata a célula, independente da célula, ela mata qualquer célula. Mas assim, agora a gente teve a ideia, né, assim, com esse aluno de doutorado, o Mohamed, que é um iraniano que veio fazer o doutorado no país, e a gente teve a ideia de ligar essa proteína, a parte ativa, a parte tóxica da proteína, ao anticorpo, e esse corpo é que vai levar, agora essa proteína ela não vai estar mais tóxica, porque ele só vai levar essa proteína no local que a gente quer, que seria a célula que está infectada com o vírus HIV, né? Quer dizer, vocês faziam uma pesquisa em célula de forma genérica. Não, a gente fazia assim, estudando a proteína. Usando a proteína. Usando a proteína, entendendo como que ela entra dentro da célula. E mas como é que o cientista vai buscar uma planta lá, não sei onde, e vem pesquisando? Existiam já pesquisas anteriores de outros professores, em outros séculos, em outros tempos, que falava da puquelina como... já tinha isso? Existe, essas plantas tóxicas, existem muitos estudos a respeito de por que ela é tóxica, né? Assim, existem vários mecanismos que fazem com que uma planta ela tem uma toxina dentro que atua no nosso corpo. E essa planta em especial, que tem essa proteína, a puquelina,
é uma planta brasileira, assim, e a gente queria entender a estrutura molecular dessa proteína. Por que ela é tóxica? Onde que ela atua? Onde que ela entra dentro da célula? Como que ela entra? E onde que ela vai e atua dentro da célula de maneira que de uma hora para outra a célula morre, né? Assim. Então é importante entender isso. Já que existiam outras plantas que são tóxicas também, a gente sabe que algumas plantas são tóxicas, e a gente queria entender assim, o processo, né? Uma aluna da Ana Paula veio trabalhar comigo, então a gente via como que essa proteína interagia com a membrana celular, entrava dentro da célula, a gente via tudo isso. Aí surgiu a ideia assim, de usar o útil ao agradável, né? Assim, essa aí que foi a sorte, assim, esse aluno veio, me procurou e a gente teve a ideia, fez, mas só que aqui no Brasil, aqui no Instituto de Física, a gente não pode trabalhar com células doentes, infectadas por HIV. A gente não tem laboratórios para isso. E a gente teve que procurar outros lugares. Mas isso é uma deficiência, desinteresse, falta de verba? O que é isso? Assim, aqui no Brasil tem laboratório que faz pesquisa. Okay. Tem. Mas só que a gente encontrou um colaborador nos Estados Unidos que facilitou muito o trabalho dele, porque é um trabalho de doutorado de 3 anos e a gente não pode esperar muito, né? Então a gente encontrou esse pesquisador que viu que a ideia era boa, usar essa toxina, né, essa proteína tóxica, e a gente mandou esse menino para os Estados Unidos. Ele ficou lá 1 ano. E lá ele tinha as condições de trabalhar com laboratórios que davam a condição de trabalhar com células infectadas, né, que tem todas as condições que esse vírus não saia de lá, né? Assim, então, esse aluno conseguiu fazer o trabalho em 1 ano nos Estados Unidos, e a gente conseguiu publicar esse trabalho numa revista importante. Gente, eu estou conversando, entrevistando aqui o professor Dr. Francisco Guimarães, e nós estamos falando aqui sobre uma pesquisa de tamanha importância que tem o seu start aqui na USP de São Carlos para o desenvolvimento de um possível remédio, quem sabe, no futuro, para a cura definitiva da AIDS. Professor, essa proteína já foi usada em algum ser vivo? Não, ainda não. Então, isso é importante de dizer, viu, Carlinhos? É importante dizer... Vivo pode ser camundongo, né? Então, os testes ainda foram feitos em células, apenas em células. Assim. A gente tem as células, os glóbulos brancos infectados, e a gente coloca a proteína e a gente vê que faz estudo com não infectado também, e a gente vê que atua só na célula infectada. Tá. Quando o senhor acredita que esse estudo, esse trabalho tão fantástico que vocês estão fazendo pode ser aplicado no ser vivo? Então, pesquisa é uma coisa também que exige sorte, como eu falei, existe também apoio, né? Assim, a gente aqui no Instituto, a gente faz essa pesquisa básica, demonstra o princípio, demonstra a atuação de algum... É uma possibilidade, mas só que essa pesquisa tem que ir para frente, tem que passar por todas as etapas de testes, de desenvolvimento, até chegar ao consumidor, né? Testes com animais, testes com humanos, e isso leva um tempo muito longo, assim, é um tempo muito longo. Assim, a esperança... Eu acredito que depois da publicação dessa pesquisa, o mundo ficou olhando, porque o mundo está esperando esse tipo de coisa. O fato do senhor já estar neste nível dessa pesquisa chamou a atenção de organismos científicos internacionais oferecendo apoio financeiro, apoio de pesquisa. Isso já aconteceu após a publicação, professor? Então, o trabalho foi publicado no dia 8 de agosto, assim, quase um mês, muito pouco tempo. Agora que está sendo veiculado pelo mundo, e nós inclusive entramos com um pedido de
patentes aqui no país para resguardar o direito da invenção. Mas, assim, agora que a coisa vai acontecer mesmo, porque até 8 de agosto ficou resguardada a ideia, né? Assim. Mas, assim, eu creio que essa técnica, a imunoterapia, é uma técnica recente, assim, uma técnica que tem poucos anos. Assim, eu acredito que vai ter, sim, um respaldo, um reconhecimento, porque é mais uma terapia que se pode fazer para melhorar, né, assim, a qualidade de vida, ou até mesmo, quem sabe, no futuro, uma tentativa de cura. Dizem, eu não sei se é verdade, eu estou dizendo aquilo que eu li, que essa história de AIDS teria começado lá no continente africano, através de macacos, essas coisas todas. Isso é fato ou é boato? Então, isso pode ser um fato ou um boato, assim. Realmente... Não tem nada. Realmente, assim, porque vírus, né? O vírus, ele é interessante, que ele é um ser mutante. Isso, mas é um ser mutante, mas é um ser que ele isolado, ele não tem utilidade nenhuma, assim. Ele não tem vida própria. Ele tem que estar associado a uma célula. Ele tem que estar dentro de uma célula para conseguir sobreviver, se multiplicar. Então, mas aí quando o senhor fala em... Então, assim, é muito difícil falar a origem, porque é muito a origem, né, desse vírus, né, é difícil falar. O senhor sabe por quê? A primeira coisa que veio à minha mente quando saiu a pesquisa do senhor era assim: quando será que um ser vivo pode receber esse produto? E normalmente a gente fala muito em camundongo. Aí me veio à cabeça exatamente o macaco, por causa dessa história que contaram lá nos anos 80, início dos anos 80, né? De que a AIDS poderia ter sido adquirida pelo homem através do macaco e essas coisas todas. Eu pensei, o ser mais próximo do homem é o macaco. Se o professor conseguir um macaco com AIDS, quem sabe, não é? Então, a cabeça do leigo e a expectativa da cura dessa doença tão malvada, ela passa por tudo isso. Agora, nós estamos falando aqui de células infectadas, né, com HIV. Essa pesquisa valeria também para câncer? Então, isso que é interessante também. A mesma toxina, utilizando o anticorpo que reconhece células doentes com câncer, poderia ser também utilizado. Isso é muito interessante, inclusive o trabalho de pós-doutorado. A gente está pedindo uma bolsa de pós-doutorado para esse aluno, o Mohamed. Espera que a gente consiga. Estão dizendo que não, ultimamente, né? Então, tem muito não, a gente recebe muito não, mas eu espero que, devido à importância... O governo está acabando com as pesquisas, né? Infelizmente. Inclusive, a gente mudou a estratégia, a gente vai utilizar realmente, agora, nesse pós-doutorado, utilizar a ideia para tratamento de câncer. Assim. Uma pessoa acabou de mandar um zap aqui perguntando se o senhor não corre o mesmo risco da pílula do câncer. É o que aconteceu com o professor, né, que todo mundo sabe, que acabou, infelizmente, acabou do jeito que acabou, e ninguém mais fala isso hoje, da pílula do câncer. Só alguns americanos lá muito inteligentes, que puseram para vender na internet, devem estar ganhando dinheiro feito água. Mas a diferença que tem, para você ouvinte que está me ouvindo aqui, a diferença que tem nesse trabalho é que o professor já tem mostras, né, do resultado positivo do produto final lá dessa pesquisa. Não, o senhor tem resultado em laboratório de que, sendo aplicado numa célula contaminada, ele busca só a célula. Contaminada de que a célula primeira que vocês usaram? Então, a gente trabalhou com 2 tipos de células. Uma realmente contaminada com vírus, com HIV, com HIV, e outra contaminada só com uma parte do HIV. Só, assim, mas mesmo assim, essa célula contaminada com a parte do HIV, que o HIV está morto ali dentro, só um pedacinho do HIV, a célula reage também como se estivesse doente.
Isso é muito bom. Então a gente usou essa célula também para fazer os testes. E também atuou nessas células. O importante porque essa célula tem só um pedacinho do vírus, a gente pode fazer aqui no Brasil. Porque a célula não está infectada com o vírus vivo, mas sim com uma fração do vírus morto. E essa célula, então, a gente pode trabalhar aqui no Brasil. Então a esperança nossa é que agora, no futuro, a gente consiga, em vez de mandar a pessoa para o exterior, a gente poder trabalhar. Porque aqui no Instituto, aqui na USP, a gente tem laboratórios para trabalhar com células. A gente prepara as células, é o nosso dia a dia. Professor, e eu acredito que vai ficar mais fácil, assim. A minha visão é a seguinte: os governos do mundo inteiro, eles têm homéricas despesas para tratar das pessoas que são acometidas de AIDS. O senhor não acredita que a preocupação em acelerar essas pesquisas, em diminuir a burocracia, não teria que ser assim um pouco mais preocupante para todos os governos de todos os países do mundo, principalmente os governos africanos e o governo brasileiro? Dizem, né, que a maior incidência de AIDS está no continente africano, concorda? Concordo. O senhor não acredita que os governos são muito lentos? Por exemplo, o senhor é professor doutor de uma universidade de tamanha importância, de reconhecimento mundial. O senhor tem aí em mãos um trabalho que interessa a toda a humanidade. O senhor entende, se o senhor fosse secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, ou ministro da Ciência e Tecnologia, o senhor trataria essas coisas de uma forma um pouco diferenciada, quer dizer, com a mesma pressa que eu, cidadão comum, tenho? Carlinhos, é uma situação séria, assim. Eu acredito que para a pesquisa evoluir até chegar ao estágio final, quer dizer, está na farmácia. Mais de dinheiro ou mais de tempo? Está na farmácia, está na clínica. Isso. É mais dinheiro ou mais tempo? O tempo. Porque tem um rito de vocês. Existe o tempo, né? Existe um tempo que a gente tem que passar por todos os testes. Mas, assim, é uma questão de cultura também, viu, Carlinhos? Assim, eu esperava, sabe, que aqui no Brasil, nós que fizemos a pesquisa, a gente também tivesse a capacidade de levar, assim, eu tenho essa capacidade, mas, assim, mas os próximos passos ficam cada vez mais difíceis. Então, eu deveria ter condição de pegar essa pesquisa e passar por todas as etapas de testes, eu mesmo. Isso, né? Mas o senhor passar por todas as etapas e chegar até no final com o remédio, prontinho, tá e vender, assim, e falar assim, está pronto para vender. Mas né, assim? é aí que eu, de novo... Então, a gente não tem essa cultura, assim, a gente sofre. É por isso que o país é muito mais, essa falta, o ponto da cultura que o senhor fala que falta mais aí, é dinheiro ou é o rito normal de uma pesquisa? Qual deles pesa mais para demorar tanto um resultado final? Assim, eu acho que o país precisa de projetos nacionais, assim, para responder às respostas que a gente precisa resolver rápido, questões nacionais, e isso envolve um esforço conjunto muito grande. Eu sozinho, eu poderia... Está duro juntar esse ponto aqui, então, é muito difícil aqui no Brasil a gente juntar esse quebra-cabeça e chegar no final com um produto pronto. O secretário estadual de Ciência e Tecnologia já telefonou para o senhor pessoalmente? Não, nunca telefonou. O ministro da Ciência e Tecnologia já telefonou para o senhor? Não. Então, quem deveria primeiro telefonar para o senhor seria o presidente da República, pela importância da sua pesquisa. Depois, o secretário nacional de Ciência e Tecnologia, o governador do estado, o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, eles deveriam estar descoberto o telefone do senhor, telefonado para o senhor, dizer assim: professor, o senhor pode vir aqui até Brasília, eu quero conversar com o senhor aqui no meu gabinete. Esse é o meu entendimento. Eu acho que num país num país uma cultura muito mais avançada, como alguns países da Europa, ou lá no outro lado, na Nova Zelândia, eu tenho certeza absoluta que o chefe da nação já teria telefonado para o senhor para perguntar:
professor, que negócio é esse que o senhor está inventando aí? Entendeu? E depois dizer assim, olha, vê o que o senhor precisa que o nosso ministério vai ajudar. Porque, gente, imagine, Rony, os senhores, se amanhã sai estampado no Washington Post, no New York Times, né, como apareceu, acabou a guerra, acabou a AIDS. E isso para o Brasil seria demais da conta de bom. Mas essa cultura que o professor fala aqui, gente, é a cultura da lesma aleijada. Tudo aqui no Brasil tem que caminhar devagarinho, pequenininho. Por quê? Porque não há interesse político. Nós estamos aí num país que tem um problema seríssimo de saúde. Eu queria até que o Carlinhos Oliveira, quando pudesse, me levantasse o quanto o Brasil gasta por ano com AIDS. Eu tenho certeza absoluta que o professor precisa de menos de 10% do que o Brasil, menos, acho que 5% do que o Brasil gasta para cuidar das pessoas. E o senhor Michel Temer, senhor ministro, eu nem sei quem é o ministro da Ciência e Tecnologia, nem lembro o nome dele, mas essa entrevista, ela vai para o YouTube. Quem sabe chega lá em Brasília, essa entrevista, não é? Para a gente dizer o quanto o presidente da República, ministro da Saúde, ministro, o quanto o Brasil gasta com medicamento, internações, pensões das pessoas que são acometidas de AIDS. O senhor não pode pensar que está aqui a possibilidade de nós erradicarmos essa doença? Faça investimentos, estão cortando muito dinheiro da pesquisa científica. Aí alguém fala, mas fica lá o dia inteiro na USP, mexendo com vidrinho, com aquela coisa. Então agradeço os pesquisadores de você não ter mais poliomielite, né? De você não ter varíola, de não ter tanta doença que a gente tem aí. Isso aconteceu, isso acontece há séculos e séculos e séculos, por causa desses homens que ficam com vidrinho na mão, não é? Com formulazinhas na mão. É por isso que isso acontece. Agora, se esse meu vídeo aqui, e eu vou fazer de tudo, eu vou pegar esse vídeo, eu vou enviá-lo ao Palácio do Planalto, eu vou enviá-lo ao Ministério da Ciência e Tecnologia, vou enviá-lo ao Ministério da Saúde do Brasil, porque você pega um jovem professor como esse, se o país não leva um homem desses a sério. Estou me lembrando aqui de alguns filmes, né, americanos que acabou criando problemas para algumas. Esses filminhos de sessão da tarde que descobre que tem uma criança lá de 4 anos de idade que é um gênio, o governo manda tirar daquela escola, e o governo manda para a escola que o governo acredita que ele vai fazer bem para o país. Os pais ficam tristes, meu filhinho de 7 anos vai para Cambridge, não sei para onde, e eu vou ficar aqui, não é? Mas o interesse governamental por essas pesquisas em países sérios, em países onde tem políticos com boa vontade, é diferente. Aqui no Brasil é assim, é tudo a passos de tartaruga aleijada, de lesma aleijada, não é? Gente, o homem descobriu, ele e a equipe dele, que tem um mato aqui no Brasil, que ele manipulando esse mato no laboratório dele, ele conseguiu fazer com que o produto do trabalho dele reconheça uma célula infectada e o veneno, entre aspas, desse produto mata somente aquela célula. O que é que está faltando para o Brasil acordar? O que é que está faltando para a gente entrar para o primeiro mundo? Está faltando boa vontade política, está faltando interesse e infelizmente essa semana, eu acho que foi na IPTV, que eu vi uma matéria falando que o governo de São Paulo também começa a cortar verba de pesquisa. É verdade, professor? É verdade. O senhor me desculpe o arrobo, mas assim, porque eu sou uma pessoa do povo, eu sou uma pessoa popular. Então, se eu vejo uma possibilidade desse tamanho, e a gente vê que a coisa não caminha, sabe? Nós, o povo, que não temos o conhecimento que o senhor tem, que não temos essa postura calma que o senhor tem, a gente não consegue entender. Cara, eu acho que o Brasil tem que criar essa cultura assim de resolver os próximos problemas, de fazer projetos estratégicos, nacionais, importantes, e que descubra, por exemplo, que a gente pode ter uma independência também assim. Eu acho que a gente tem laboratórios já montados, a pesquisa do país é boa, e falta juntar força
para que as coisas, por exemplo, essa pesquisa vá até o final, porque senão fica sem sentido que um dia o medicamento já passou por todas as etapas de testes em humanos, em animais, e que chegue melhore a qualidade, assim, até, gente, é uma pesquisa que evolui e chega na porta da farmácia que a pessoa possam utilizar. Então, assim, isso precisa de um esforço muito grande, não só político, mas assim, todos os pesquisadores envolvidos, muitos projetos especiais que desenvolvam essa linha e que levem a o conhecimento do senhor, professor, a nível mundial, ele faz nos entender, por favor, que esse é o mais próximo que nós já chegamos de uma possível cura. Porque a pesquisa acontece desde o final dos anos 70, início dos anos 80. Esse é o mais próximo que nós já chegamos numa pesquisa para uma possível futura cura da AIDS. Então, assim... esse é o mais próximo? Não, existe... como eu falei, essa terapia, imunoterapia, é muito recente. Assim, okay. É muito recente. Okay. Assim, ela tem uma série de vantagens. Ela está sendo... Agora que ela está sendo liberada para ser utilizada em humanos. Mas ela é mais usada para tratamento de câncer. Mas, assim, eu acredito que é uma coisa importante, né? Assim, nós mostramos o princípio, ela funciona, assim, né? Foi demonstrado, fizemos provas de princípio, isso foi demonstrado. Agora, para chegar a um produto final, a gente precisa de tempo. É muito importante falar isso também, assim, que isso pode dar uma esperança para as pessoas, mas as pessoas também, assim, né, você tem que ver também que é só o pontapé inicial. E que, então, que a gente possa um dia, aqui no Brasil, chegar no SUS e estar lá na prateleira do SUS. Se o senhor tivesse descoberto uma forma diferenciada de jogar futebol, com certeza absoluta os investimentos seriam altíssimos. Gente, professor, para a gente encerrar, o senhor acredita, eu vou pedir data para o senhor, mas sem responsabilizá-lo pela resposta, tá ok? Essa pesquisa, ela vai para onde? Ela vai para Camundongo primeiro? Seria assim que funciona ou não? Assim, para cobaia, assim, né? A gente está... Mas a cobaia animal normalmente é o camundongo? Assim, ainda... Viva? Ainda... Não, mas quando chegar no período possível? Não, assim, os próximos passos seriam as pesquisas com animais. Isso. E depois, possivelmente, a pesquisa com humanos. Esse primeiro degrau que eu quero saber. O senhor acredita que 1 ano, 2 anos a gente chega no animal? Então, se tiver um esforço comum no país, né, que todas as pessoas assim, que trabalham com AIDS no país abracem um projeto nacional, né, assim, um projeto nacional que não só envolva essa droga, mas assim, essa imunotoxina, mas outras, mas que a gente consiga ter um destaque na nacional para uma possível cura da AIDS. Eu acho que o mundo todo está envolto nisso, né? Assim, eu estou conversando... Mas, agora que foi dado o pontapé inicial, né? Assim, eu estou conversando aqui, gente, aprendendo com o professor Dr. Francisco Guimarães, que está na eminência, ou próximo, através de uma pesquisa, de quem sabe amanhã a gente conseguir a cura da AIDS. E eu não sei se foi essa semana ou semana passada que alguém escreveu aqui na rede social que a Coreia e os Estados Unidos estavam quase se degladiando, e o jornal O Estadão fez uma matéria preocupada com a Tammy Gretchen. Dá para terminar essa entrevista assim, não dá, professor? Alguma coisa mais importante que o senhor acha bom falar nessa entrevista que eu não tenha perguntado, até por desconhecimento, de ciência? Não, eu acho que a entrevista foi muito boa. Assim, eu agradeço. Eu agradeço também pela oportunidade. O senhor não sabe, eu sei que não demora, o senhor vai estar sendo reconhecido no planeta inteiro, e eu vou ter esse vídeo para dizer, puxa vida, eu tive a honra
entrevistar esse professor, não por uma vez só, mas por várias vezes. E eu quero agradecer, eu vou explicar o porquê que o professor está aqui. É pulquelina que fala, né? Pulquelina. Gente, a pulquelina, que é uma proteína originária de Abrus pulquelos tenuifloros, planta existente na flora brasileira, foi capaz de combater células infectadas com o vírus da AIDS, o HIV, após ter sido conjugada à ação de anticorpos usados especificamente na detecção do vírus. Essa pesquisa é encabeçada pelo professor Dr. Francisco Guimarães, tem a participação do iraniano Mohamed, como é que soletra isso aí? Como é que fala isso aqui? Mohamed Sadrayan, não é? Sadrayan, em parceria com um laboratório específico para o desenvolvimento de pesquisas de HIV. Então, a importância desse homem hoje, não somente a nível nacional, mas a nível mundial, ela é tamanha e ela precisa ser vista, e é por isso que esse vídeo vai lá para o YouTube com essa entrevista. Eu vou enviar esse vídeo para o presidente da República, eu vou enviar esse vídeo para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para o Ministério da Saúde, e pedindo às pessoas que compartilhem bastante, porque quem sabe está aqui a meu lado agora o homem que vai descobrir uma forma de vida diferenciada para pessoas acometidas por uma doença que infelizmente ainda não tem cura. Professor, pode falar. Então, só queria falar que a gente não faz as coisas sozinhos, né? Sim, assim, por exemplo, essa aqui. pesquisa com a pulquelina, ela já vem de anos anteriores, e quem encabeçou essa pesquisa foi a professora Ana Paula Araújo, do Instituto de Física, que a gente tem que falar. Professora Ana Paula de Araújo. E ela que extraiu a proteína da planta e tem estudado isso já há anos. Que bom. E o que a gente fez foi só ligar essa proteína a um anticorpo e provar o princípio. Né? Assim, Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu me sinto honrado de ter entrevistado o senhor. Eu quero agradecer ao meu produtor, Carlinhos Oliveira, que tem trazido aqui as melhores pautas que um apresentador pode ter, o Rony Silva. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Foi uma honra tê-lo aqui, viu? Eu que agradeço e espero que um dia a gente vai voltar aqui para a gente comemorar. Tá certo. O senhor vai voltar aqui. Rony Silva, bora lá para o comercial, filho? A gente volta já? Esse segmento do programa Carlinhos Lima é um oferecimento da